Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Maria Golob. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 expressões em inglês ou formas de falar alguma coisa em inglês que não são traduzidas literalmente para o português, então isso pode causar alguma confusão. Bora lá? Primeira expressão, homesick. O que significa homesick? Se você for separar as palavras literalmente, home, casa, e sick é doente. O que tem a ver doente em casa? Não. Homesick é quando você está com saudades de casa. Então você pode falar, I'm so homesick. Eu tô com muita saudade de casa. Ou I'm feeling homesick. Eu estou me sentindo com saudades de casa. Então quando você vê essa palavrinha, homesick não tem nada a ver com doença. E sim com a saudade. Com uma sensação de tipo, eu queria estar em casa. Então provavelmente você vai ver isso em alguém que está viajando, alguém que está de férias ou que está numa faculdade longe de casa. E eles estão se sentindo homesick. Ok? Outra expressão é never mind. Never mind escrito tudo junto. Mas se você separar, never é nunca e mind é mente. Mas não tem nada a ver com isso. Never mind significa deixa pra lá, esquece. Você tá falando de algum assunto e a pessoa não tá te entendendo, sabe? Tipo, você tá tentando e a pessoa não entende. Aí você fala, never mind. Deixa pra lá, não vamos insistir nesse assunto, vamos mudar o assunto. Então, never mind é deixa pra lá, esquece que eu falei, finge que eu nem falei nada. Uma boa palavra que muita gente não sabe como falar é penúltimo. Sabe, você sabe falar último e falar, mas como que é penúltimo em inglês? Antes do último, como que fala isso? Na verdade, penúltimo em inglês é second last, que seria o segundo último. Então não é o último, é o segundo último, o penúltimo. Então, quando você quiser falar alguma coisa, eu fui o penúltimo na corrida. I was the second last on that run. Então, second last, penúltimo. Tá? É o segundo último. E nessa mesma onda, quando você quiser falar dia sim, dia não. Por exemplo, eu vou na academia dia sim, dia não. Como que fica isso? Não é day yes, day no, ou day so, day no, nada disso. Every other day. Que é isso? Every other day? Que? Every other day literalmente significa todo outro dia. Então imagina isso, todo outro dia, não esse outro, não esse outro, não esse outro. Você vai na academia. Então, every other day é o nosso dia sim, dia não. Ok? Agora uma expressão muito usada, no-brainer. No-brainer quer dizer que alguma coisa é fácil demais, você não precisa nem pensar para dar aquela resposta. Então, vamos pensar nessa palavra. Brain quer dizer cérebro. No é sem, não, né? No-brainer seria, não existe isso, não tem como a gente traduzir isso, mas é tipo assim, nem pensar, não tem nem necessidade de pensar, de usar o seu cérebro. Então, a no-brainer problem é um problema tranquilo que nem é um problema, sabe? Então, se alguém te pergunta assim, quem que você acha que vai ganhar o jogo? Os meninos ou as meninas? Aí você fala, it's a no-brainer, obviously the girls. Tipo, isso aí é óbvio, é fácil demais. Obviamente que são as meninas. Então, quando você vê alguma situação que é no-brainer, é uma situação tranquilinha, que não tem nenhum problema, é super fácil. E falando de expressões muito usadas no dia a dia, tem call off. Call off não tem nada a ver de ligar, desligar, ou de ligar, apagar, né? Tipo call off, nada a ver. Isso é cancelar. Então, se você vai sair com uma amiga e de repente surgiu um imprevisto, você precisa cancelar, you need to call it off. Ou, por exemplo, você marcou uma reunião e você não vai poder ir para essa reunião. Então, você tem que cancelar a reunião. You need to call off the meeting. Então, call off é cancelar alguma coisa, tá? Mas você não vai cancelar a reserva, por exemplo. Para cancelar a reserva de restaurante que você fez, aí é cancel. Mas call off é quando você tinha combinado alguma coisa com alguém e você precisa cancelar. Então, por exemplo, você vai num restaurante, você ligou lá no restaurante, marcou, reservou alguma coisa. Você liga pro restaurante e fala, I need to cancel, vou cancelar. Mas você liga para sua amiga ou para o seu amigo, para quem quer que seja que você tinha marcado de ter um jantar e para essa pessoa você fala, I need to call off on our dinner. Eu preciso cancelar o nosso jantar. Então, são essas duas maneiras de usar o cancelar. O call off, quando você combina alguma coisa com alguém e precisa cancelar. E o cancel, que você cancela a reserva que você fez em hotel, em restaurante, aí é normal. Ok? Get it together. O que é get it together?
pegue isso junto, literalmente, não. Get it together é tipo assim, tenha compostura. O que você tá fazendo? Get it together, girl. Tipo, se ajeita. Então você tá fazendo alguma coisa, você tá tipo, perdendo a cabeça. Você tá ficando muito brava com certa situação. Então você fala, hey, get it together, stop. Para, se controle, sabe? Tenha compostura nessa situação. Então o get it together normalmente é quando você chama a atenção de alguém para que aquela pessoa mantenha a postura e volte a ser normal e tranquila como normalmente essa pessoa é. Certo? Get it together. Fica direito aí, não baixa a bola, não descontrole, não perca o controle, mais ou menos isso. Agora, quando você tá contando uma história pra alguém e a história é tipo muitos detalhes e muito longa e você tem que dar uma resumida, long story short, blá 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 blá. O que é long story short? História longa, curta. Então é você encurta a história, resumindo, pra você não ficar lá meia hora contando o que aconteceu. Eu saí de casa, daí eu encontrei isso, daí eu bati o carro, daí eu fiz isso. Não. Long story short, eu fui pra delegacia. Resumindo a história, eu fui parar na delegacia. Sabe? Então, quando você vai resumir alguma coisa que você não tem muito tempo pra falar, não tem muito tempo pra explicar tudo o que realmente aconteceu, long story short, tarará, a sua conclusão. Certo? Penúltima expressão que eu vou falar aqui, e essa é muito comum, muito comum. So far, so good. So far, so good. O que é isso? So far, muito longe. So good, muito bom. Muito longe, muito bom? Não. So far, so good quer dizer até aqui, tudo bem. Então, até onde eu cheguei, tá tudo certo. Ai, como que tá a escola? So far, so good. Por enquanto, até aqui, tá tudo certo. Ai, como que vai o casamento? So far, so good. Até agora, tá tudo bem. Não teve nenhum problema por enquanto. Então, quando você fala ou você escuta so far, so good, quer dizer que até esse momento, até esse instante, tá tudo certo, tudo bem. E para encerrar, under the weather. O que é under the weather? Under, abaixo, the weather, o clima. Então, abaixo do clima, abaixo do tempo. Mais ou menos. Under the weather quer dizer doente. Ou quando você tá meio resfriado, quando você tá meio mal. Então, por causa do clima, né? Então, às vezes o dia tá meio chuvoso, o dia tá meio ruim, daí você fica meio resfriado, fica com o nariz meio entupido. You're feeling under the weather. Você tá meio mal. Ah, eu preciso... Não, eu tenho que cancelar hoje, eu não posso ir trabalhar hoje porque I'm feeling under the weather. Porque eu estou me sentindo meio mal, estou me sentindo meio doentinha, meio pra baixo. Não é uma coisa forte igual sick, que sick é doente. Under the weather é quando você tá, tipo, meio ruim. Mas vai passar. Pode ser um resfriado, pode ser um nariz meio entupido, pode ser uma tosse, pode ser uma gripe, pode ser uma febre. Pode ser algo mais assim, mas é algo mais passageiro, que normalmente você fica em casa e não vai trabalhar, não vai pra escola, não vai pra faculdade, porque você está under the weather. Se você estiver sick, é mais provável que você precise ir para um hospital, ver um médico, uma coisa um pouquinho mais forte, mais séria. Certo? Então essas foram as 10 expressões, maneiras de falar coisas que é muito usado em inglês e que não pode ser traduzido literalmente para o português. Você conhece mais alguma expressão que eu não falei aqui? Se você conhece, coloca nos comentários aqui embaixo para eu preparar um próximo vídeo, porque há muitas palavras desse estilo. Bye, bye!